A partir de agora, Palavra do Dia, com o pastor Márcio Cândido. Olá, que a paz de Jesus Cristo esteja com você nesta terça-feira, dia 16 de julho do ano de 2024. Eu sou o pastor Márcio Cândido, um dos pastores da Igreja Águas do Altar, e esse é o nosso devocional, a palavra do dia para hoje. Hoje, terça-feira, nós vamos iniciar aqui no nosso devocional uma série de devocionais falando sobre as características do amor na palavra de Deus, especificamente em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler hoje o versículo de número 4, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que diz: O amor, ou em algumas versões, a caridade, é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Bom, a princípio, o apóstolo Paulo, o autor dessa carta, vai falar sobre este sentimento que é um dever de todo cristão. Inclusive, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando compreendemos que amar, inclusive, a palavra do Senhor fala para a gente amar até quem não nos ama. Mas olhamos para a palavra e vemos os frutos na vida de alguém que vive o amor. Aqui neste texto, o apóstolo Paulo vai começar dizendo no versículo 1 o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, Paulo está dizendo: por mais que você faça grandes obras, se não for por amor, se não houver amor, não vai valer de nada. Tudo que nós façamos seja por amor. Veja que ele fala assim: olha, se eu falasse muitas línguas, se eu fosse um poliglota, se eu fosse alguém muito espiritual que falasse língua dos anjos, se eu fosse alguém muito caridoso que desse fortuna minha para os pobres, se fosse alguém que fizesse grandes obras, tivesse muita fé, se eu fosse um grande pregador, mas não for por amor, o que nós temos muito nos dias de hoje, que se tornaram a pregação da palavra numa profissão apenas, de nada vale. Mas as características de uma pessoa que vive baseado em amor, o versículo 4 nos traz essas características. Vamos recapitular aqui, vamos ver novamente. Primeiro, o amor é sofredor. Quem ama sofre e sabe suportar o sofrimento. Ou seja, às vezes você fala para uma mulher: por que você atura tais coisas? Às vezes você pergunta para uma mãe: como é que você não desiste desse menino? Porque quem ama de verdade suporta e sofre sem deixar de amar. Você pode até ver que muitos casamentos, quando se encerram, a pessoa diz: olha, eu suportei enquanto eu amava. Quando a pessoa percebe que já não existe mais amor, ela não suporta mais nada. Então, se alguém não é capaz de suportar, de sofrer ao seu lado, é porque essa pessoa já não te ama mais, já não há mais amor. O amor é benigno. Quem ama faz o bem. Quem ama quer o bem. Quem ama, por exemplo, um marido que ama, se a mulher dele sai de casa para trabalhar às 5 horas da manhã, ele não vai deixar ela ir sozinha até o ponto de ônibus. Se a mulher dele chega em casa 11h30 da noite, desce num ponto de ônibus lá longe, ele vai buscá-la. Ele não deixa ela vir sozinha.
Porque quem ama cuida e faz o bem. Quem ama não machuca. Quem ama não maltrata. Quem ama não faz o mal. O amor não é invejoso. Acredite se quiser, tem gente que diz que te ama, mas tem inveja do que você é, do que você tem. Se eu entender, peraí, se eu estou tendo inveja dessa pessoa é porque eu não a amo. Se eu tenho inveja dessa pessoa é porque não existe amor em mim. Então eu preciso eliminar esse sentimento de inveja, porque o que tem que estar dentro de mim não é a inveja, é o amor. O amor não trata com leviandade. Se a pessoa te ama, ela não vai levar você para ter uma vida leviana, uma vida sem regras. Olha, eu vou dizer uma coisa, na minha vida mundana, eu vi muitas e muitas mulheres se deixarem levar por uma vida leviana para um homem que dizia que a amava, colocando ela para ter relações com outros homens, colocando uma mulher, por exemplo, é muito comum você ouvir histórias assim, sabia? O homem está preso, ele fala para a mulher, eu te amo, você é a mulher da minha vida. E ela tem que entrar com drogas num presídio. Uma vida totalmente sem regras. E qual é a explicação? Amor. Mas se um homem ama a sua mulher de verdade, ele não vai colocá-la em situações de leviandade. Se a mulher ama o marido, não vai colocar esta pessoa nessas condições. E a palavra diz que o amor não se ensoberbece. A soberba não faz parte de quem ama. Quem ama não fica soberbo. Então, se uma pessoa, um marido é soberbo com relação à esposa, se um líder é soberbo em relação ao seu liderado, está faltando amor. Então, meu amado, minha amada, essa palavra vai nos ensinar, inclusive ao longo da semana nós vamos falar muito sobre este sentimento neste texto tão maravilhoso e nós vamos trabalhar isso em nós. Nós precisamos ter mais amor dentro de nós. E se o amor estiver dentro de nós, nós vamos produzir os frutos do amor. Vamos orar para isso acontecer em nós? Soberano Deus, Tu és o Deus de amor. Não há quem ame mais do que o Senhor. A maior manifestação de amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, pelo poder da Tua palavra, nós oramos, pedimos que o Senhor coloque em nós mais amor. Amor por Ti e amor para o próximo. E que se nós realmente dizemos amar as pessoas, que essas características demonstrem o nosso amor. Que nós sejamos capazes de sofrer ao lado de quem amamos. Que nós sejamos benignos ao lado de quem amamos. Que nós não sejamos invejosos e nem tratar com leviandade ou deixar a soberba entrar em nossos corações. Senhor, nos ensina, porque se tem alguém que pode nos ensinar o que é o amor, o que é viver em amor, esse alguém é o Senhor, através do Espírito Santo que em nós habita. Senhor, eu te apresento as nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Que o Senhor te abençoe com poder e grande glória. Fica aqui um convite para você estar amanhã no nosso culto de oração, busca do Espírito Santo e a nossa série de mensagens sobre a vida de Jó. E amanhã eu vou pregar uma palavra que fala sobre como a vida espiritual ou focar na vida espiritual fazia de Jó uma pessoa diferenciada, e por conta disso Deus restituiu a Jó tudo que ele havia perdido. Amanhã às 7h30 da noite na igreja Águas do Altar, Rua Taguaí 187, Jardim Adelaide, no centro, no coração do Polvilho, aqui na cidade de Cajamar. Você que está me vendo, me ouvindo à distância, pode acompanhar este culto pela internet. Vamos fazer a transmissão no YouTube e também no Facebook Águas do Altar. Que Deus abençoe sua terça-feira. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode
me ama.